Hebreus 10, 37, verso 37 ao 39, que diz: Pois ainda um pouco, e aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. A essência da exortação apostólica, como já foi observado muitas vezes, é a constância dos hebreus em sua profissão de fé contra perseguições e tentações. Para esse fim, eles lhe recomendam o uso necessário da confiança e da paciência, como as graças que os conduziriam através de suas dificuldades e os sustentariam nelas. Mas essas graças não são a raiz da qual a constância e a perseverança crescem, são apenas ramos dela. Elas não dão força à alma para agir e sofrer, segundo a vontade de Deus, mas são o caminho pela qual ela exerce sua força que recebe de outra graça. É da fé que todas essas coisas brotam. Sabendo disso, o apóstolo reserva a declaração de sua natureza, eficácia e poder para o fim de seu argumento. E ele pretende uma narração da natureza e da eficácia da fé. Certamente realizará a grande obra de conduzi-los através de suas dificuldades, sim, tudo aquilo para o qual possam ser chamados, porque ela fez o mesmo em todos os verdadeiros crentes desde a fundação do mundo. Portanto, como é de costume com ele, nestes versículos ele faz uma transição para a consideração da própria fé, na qual ele resolve toda a exortação à constância na profissão. E há três coisas nestes três versículos. Primeiro, uma proposta do objeto da fé, que é a vinda de Cristo com as circunstâncias dela, conforme o verso 37. Segundo, a necessidade e eficácia da fé nessa proposta, com a ruína certa daqueles que são estranhos a ela, confirmada pelo testemunho profético do versículo 38. E terceiro, o julgamento do apóstolo a respeito desses hebreus quanto à sua fé e a sinceridade dela, de onde ele procede a declarar sua natureza e confirmar sua eficácia no verso 39. Versículo 37. Pois ainda um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não demorará. Poderia surgir na mente desses hebreus que seria por muito tempo que estariam expostos a esses sofrimentos e exercitados nele, de modo que poderiam justamente temer serem consumidos por eles, e de fato nada pesa mais sobre a mente dos homens em seus sofrimentos do que não conseguirem ver qualquer saída deles, pois todos nós somos naturalmente inclinados a desejar algum descanso e paz, se isso puder estar de acordo com a vontade de Deus enquanto estamos neste mundo. Para encorajá-los contra a influência dessa tentação, o apóstolo recorre a um testemunho do profeta Abacuque, que o conduz diretamente à consideração do poder e da eficácia da fé, que ele pretendia destacar. Capítulo 2, verso 3 ao 4. Porque a visão ainda está para um tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá, ainda que pareça demorar. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Diz que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele fala de uma visão, isto é, uma visão profética de coisas boas que Deus realizaria no tempo devido. E a mesma razão em geral para todas as promessas de Deus. Portanto, o que é dito de um, a saber, da libertação do povo, pode ser aplicado a outra, que é a vinda de Cristo, pela qual essa libertação seria efetuada. Há no profeta a suposição de que pareça haver demora e que o cumprimento está sendo retardado. Ainda que pareça demorar, diz ele, isto é, pareça assim a vocês, pois os crentes são propensos a achar longo o tempo de seus sofrimentos, por causa da aparente demora no cumprimento das promessas de Deus, e anseiam pelo tempo de sua realização. Assim como os ímpios e escarnecedores se endurecem em seus pecados e impiedades, pelo mesmo motivo em relação às ameaças de Deus, 2 Pedro 3, 1 a 4. Mas diz eles, não tardará, isto é, ainda que lhe pareça assim, vocês se abatam por causa disso, contudo há um tempo determinado para isso, e em si mesmo não é longo, além do qual não será adiado, nem por um momento. Isaías 60, verso 22, 2 Pedro 3. Todo esse sentido o apóstolo resume neste versículo, embora não reproduza exatamente as palavras do profeta. Primeiro, ele considera neste versículo o tempo do cumprimento daquilo que agora lhe propõe. E há três coisas nisso. Primeiro, um reconhecimento de que não é algo a ser esperado imediatamente, pois é algo que ainda deve ser aguardado. Ainda resta algum tempo para o seu cumprimento. E é isso que torna tão necessária a confiança e a paciência nos sofrimentos, como ele havia observado anteriormente. Observação 1. A demora no cumprimento das promessas é um grande exercício de fé e paciência. Daí vem todas as exortações para que não desfaleçamos em nossas mentes, nem nos cansemos. Segundo, há uma limitação do tempo para o cumprimento daquilo que parece demorar, que é um pequeno espaço. Ali que pareça demorar, espera ou virá, e isso em breve ou depois
de um curto espaço de tempo. Terceiro, há uma declaração adicional da natureza desse tempo nestas palavras, quantus qualifictions. A reduptilação da palavra pode produzir um duplo sentido. Primeiro, uma limitação do tempo, um tempo muito curto, um espaço que não deve ser temido nem considerado grande. Segundo, por outro lado, uma suposição de alguma duração, pois mais longo que seja, ainda assim apenas um pouco tempo. Segundo qualquer um desses sentidos, o propósito do apóstolo é o mesmo, satisfazer os hebreus de que não haverá tal demora naquilo que esperam a ponto de ser causa justa de desânimo ou cansaço. Como se dissesse, meus irmãos, não desfaleçam, não se cansem, nem se desaminem. Mantenham a confiança e a paciência. Vocês sabem o que aguardam e esperam, que será uma abundante recompensa por todos os seus sofrimentos. E quaisquer que sejam as aparências de demora, qualquer que seja a impressão que isso lhe cause, ainda assim, se vocês tiverem uma perspectiva de eternidade, seja o que for, é apenas um tempo muito breve, e assim você deve ser considerado por vocês. Segundo, aquilo que lhe é proposto sobre essa limitação é isto, que aquele que há de vir virá e não tardará. O que o profeta disse acerca da visão que viu, o apóstolo aplica à pessoa de Cristo pela razão já mencionada. Aquele que há de vir é uma perífrase de Cristo, frequentemente usada e aplicada a ele. Uma vez é usada para expressar sua eternidade, Apocalipse 1:8, mas geralmente refere-se à promessa acerca dele. O fundamento da igreja foi lançado na promessa de que ele virá, e ele veio em seu espírito. A ele desceu a fundação do mundo. Contudo, este era aquele que havia de vir, como é expresso em João 1, que este foi a sua vinda em carne. Após sua encarnação em mistério, ele agora é ela em relação a eles, aquele que veio, sim. Negar que ele vem em cumprimento das promessas é a atitude anticristã, conforme 1 João 4:3. Contudo, depois disso, ele haveria de vir novamente sobre um duplo aspecto. Primeiro, no poder do seu espírito e no exercício de sua autoridade real, para estabelecer e firmar sua igreja no mundo, o que inclui duas partes. Primeiro, a assistência de seu espírito com duas operações milagrosas aos ministros do evangelho, as quais eram os poderes do mundo vindouro. João 16:7-8. Este foi um advento ilustre de Cristo, não em sua própria pessoa, mas na de seu vicário e substituto, a quem ele prometeu enviar em segundo lugar. Por meio disso, ele foi absolvido de toda a desonra, desprezo e reprovação que lhe foram lançados. Segundo, ele havia de vir para o castigo e destruição de seus adversários, obstinados e inveterados. E este também eram de três tipos. Primeiro, aqueles que eram diretamente contra sua própria pessoa, por consequência, contra o seu evangelho. Segundo, aqueles que eram diretamente inimigos por seu evangelho e por consequência de sua pessoa. Terceiro, aqueles que eram declaradamente inimigos de ambos. Do primeiro tipo eram os judeus que mataram, que o assassinaram e o lançaram fora da vinha, e então continuaram em seu ódio contra o evangelho e contra todos os que professavam. Ele havia de vir para destruir aqueles que homicida e incendiaram a sua cidade, o que ocorreu não muito tempo depois da redação dessa epístola. E é propriamente o que se pretende neste lugar. Veja, por exemplo, Mateus 24, 2 Pedro 3:4, Judas 14, Marcos 14:62 e etc. Pois disso se seguiu a libertação da igreja da fúria e perseguição dos judeus, juntamente com a ilustre propagação do evangelho por todo o mundo. Segundo ponto, o Império Romano pagão foi o segundo tipo de seus adversários, que eram inimigos imediatos de seu evangelho e, consequentemente, da sua pessoa. Estes, após a destruição do primeiro grupo, enfureceram-se com todo o derramamento de sangue e crueldade contra a igreja por vários séculos. A estes, portanto, ele prometeu que viria e destruiria. E a fé da igreja quanto a essa vinda era que aquele que havia de vir, viria e não tardaria. A descrição dessa vinda de Cristo nos é dada em Apocalipse 6:7-10. Terceiro, depois disso surgiu um terceiro tipo de inimigos, que em palavras reconhecendo a sua pessoa e o seu evangelho, opunham-se a todos os seus ofícios e prosseguiam todos os que queriam obedecer-lhe no exercício deles, perseguiam eles. Sendo assim, consequentemente, inimigos tanto de sua pessoa quanto do seu evangelho. E esta foi a igreja cristã apóstata de Roma, ou a Babilônia do Novo Testamento. Em relação a esses seus inimigos, Cristo ainda é aquele que havia de vir, e como tal é crido e sua vinda é guardada em oração por todos os santos, pois ele há de destruir o homem do pecado, a cabeça dessa apostasia, pelo resplendor da sua vinda. Porque assim como a oposição feita contra ele não surgiu de repente de uma só vez, como aconteceu com os anteriores, mas ao longo de um extenso período de tempo cresceu gradualmente até o seu auge, assim também ele a destruirá da mesma maneira. Portanto, embora já tenha posto a mão nesta obra e iniciado a execução de seus juízos
sobre o Estado anticristão em certa medida, contudo, quanto à sua destruição total, por aquelas pragas que lhe sobrevirão em um só dia, ele ainda é aquele que é esperado, aquele que há de vir. Cristo é, também com respeito à sua vinda, o homem que virá no último dia para o juízo. Isto é conhecido e confessado, e o propósito dessa vinda é objeto da oração de toda a igreja. Apocalipse 22:20. E é um artigo da fé cuja natureza já descrevemos no capítulo 6 e 2. Pode-se agora perguntar a qual dessas vindas se refere aqui quando se diz que ele virá, que ele é o prometido. Em geral, os intérpretes o referem à sua última vinda no dia do juízo. Não duvido que isso também esteja incluído, mas não ouso excluir as outras vindas mencionadas como coisas que eram especialmente adequadas ao alívio da igreja em sua aflição, pois para cada estado da igreja há uma vinda de Cristo apropriada e ajustada à sua condição, pela qual a fé é mantida em exercício contínuo de desejo por ela. Esta foi a vida da fé sobre o Antigo Testamento quanto à sua vinda em carne, até que se cumpriu. Após sua ressurreição, eles viveram dessa fé, ainda que por um curto período, até que ele veio no poder de seu Espírito em suas operações milagrosas para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E não compreendendo como o justo pode viver pela fé, sem a expectativa contínua da vinda de Cristo, de modo adequado aos sofrimentos e à libertação da sua igreja em cada época. Por exemplo, o estado daqueles hebreus era tal que, se não fosse posto um fim àquilo, ou se os seus dias não fossem abreviados, nenhuma carne entre eles poderia ser salva, como diz nosso Salvador em Mateus 24:22. E nesta condição, a igreja esperava uma tal vinda de Cristo que operasse a sua libertação. E ele veio de acordo, como já mostramos. Depois a terra se encheu do sangue dos santos e mártires pelo poder do Império Romano. Nessa condição, todos que haviam sido mortos quanto os que ainda estavam vivos estavam destinados à morte e clamaram: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles também exercitaram a fé nesta palavra, que era apenas um pouco de tempo, e aquele que há de vir virá, que ele fez conforme prometido. E o caso é o mesmo com aqueles que sofrem sobre a apostasia anticristã. Vivem, oram e creem na expectativa da manifestação do resplendor daquela vinda de Cristo com o qual o homem do pecado será consumido. E embora pareça tardar, esperam por ela. Esta é a fé e paciência dos santos. Portanto, sendo o fim pelo qual essa vinda de Cristo é proposta à igreja e sustento e encorajamento de suas almas para a fé e paciência, deve-se considerar uma vinda que seja adequada ao seu alívio em seu estado e condição presente. Isso, para aqueles hebreus, era então um alívio em sentido literal. Assim também deve ser aplicado a todos os outros estados da igreja, e nisto não se deve omitir consideração da vinda de Cristo no último dia para o juízo final e eterno. Este é o âncora, o grande recurso dos crentes em todas suas aflições e sofrimentos, quando toda aparência de livramento neste mundo absolutamente cesse. Recorrer a isto, que há um dia se aproximando e que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, que o Senhor Cristo certamente virá para esse juízo, é aquilo em que principalmente resolve em sua satisfação. Veja 2 Tessalonicenses 1, 6-10. Segunda observação. É essencial a fé ser exercida na promessa da vinda de Cristo para todos os que aguardam sua manifestação. Observação 3. Há uma promessa da vinda de Cristo adequada ao estado e condição da igreja em todas as eras. Quarto, a aparente demora no cumprimento de qualquer dessas promessas exige o exercício da fé e da paciência dos santos. Quinto, cada uma dessas vindas de Cristo tem o seu tempo determinado, além do qual não tardará. Sexto, essa disposição divina das coisas impõe a necessidade do exercício contínuo da fé, da oração e da paciência quanto à vinda de Cristo. Observação 7. Embora possamos não conhecer as dispensações específicas e os momentos do tempo que passam sobre nós, todos os crentes podem conhecer de modo geral o estado da igreja sobre o qual vivem e qual vinda de Cristo devem aguardar e esperar. Assim é conosco que vivemos sobre o estado anticristão, o qual Cristo no tempo determinado virá e destruirá. Observação 8ª. A fé em qualquer igreja satisfaz as almas dos homens quanto ao bem e à libertação daquele estado, ainda que alguém saiba ou esteja persuadido e que pessoalmente não verá isso, nem o desfrutará. Esse tipo de fé é para a igreja e não para as pessoas individualmente. Observação 9. Em meio a desânimos quanto a manifestações ou vindas particulares de Cristo, é dever dos crentes fixar e exercer sua fé na sua gloriosa manifestação no último dia. Observação 10. Cada vinda particular de Cristo de modo adequado à libertação presente da igreja
é uma garantia infalível de sua vinda final para o juízo. Observação 11. Toda a vinda prometida de Cristo é certa e não será adiada além do tempo determinado, quando nenhuma dificuldade poderá resistir-lhe. Versos 38 ao 39. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nos que creem para a conservação da alma. O apóstolo prossegue na citação do testemunho tomado do profeta e na sua aplicação ao propósito presente. E nisso não observa a ordem das palavras, mas mantém o sentido e o significado delas. Ele pretende duas coisas nestes dois versículos. Primeiro, declarar o resultado da proposta feita a eles cerca da vinda de Cristo, pela qual confirma a sua exortação à fé e à paciência, e sua condição de sofrimento, no versículo 38. Em segundo lugar, fazer a aplicação dos diferentes resultados mencionados pelo profeta a esses hebreus, no versículo 39. No primeiro, há dois diferentes resultados expressos da proposta e exortação anteriormente feitas, juntamente com os meios dele. Um é que o justo viverá pela fé, e o outro, se alguém retroceder ou se o justo retroceder, a minha alma não terá prazer nele. No primeiro, devem ser consideradas, primeiro, a nota de conexão na partícula adversária, creito. Segundo, a qualificação da pessoa de quem se fala que é justo. Terceiro, o meio de ele ser assim ou de alcançar o resultado mencionado, que é pela fé. Quarto, qual é o próprio resultado, e ele viverá. 3 vezes o apóstolo faz uso desse testemunho profético em suas epístolas. Romanos 1, 17, Gálatas 3 e 11, e neste lugar e nesse versículo. Primeiro, a nota de inferência na partícula executiva, yes, nós traduzimos como agora, assim como depois traduzimos crai como mas. O primeiro sentido mais próximo poderia igualmente ter sido mantido mas, no primeiro caso, e é depois, mas a diferença não é importante. E aqui é tomado por e no profeta, muitas vezes é executivo. E no profeta a expressão é clara porque segue a descrição do estado contrário ao que aqui se afirma, aquele cuja alma está exaltada. Mas na transposição da palavra usada pelo apóstolo, pois ele primeiro repete a última cláusula, não parece ter a força de exceção, nem a tem de fato em relação ao que foi afirmado no versículo anterior, mas a tem em relação às dificuldades supostas no caso em consideração, que são os sofrimentos e tentações que os professores do evangelho deveriam encontrar em comum, juntamente com a aparência de demora quanto à sua libertação. Mas diz o apóstolo, contudo, apesar dessas coisas, o justo viverá pela fé. Segundo, a pessoa de quem se fala é um homem justo, alguém que realmente é tornado justo ou justificado pela fé. Todo aquele que é assim, verdadeiramente assim. Não tenho dúvida de que isso está incluído na palavra e que o estado de justificação está aqui envolvido. Com esse propósito, as palavras são citadas em outro lugar pelo apóstolo. Contudo, aquilo que aqui é principalmente pretendido é aquela qualificação de um homem justo, que se opõe ao orgulho e à predisposição de espírito proveniente da incredulidade, pelas quais os homens retrocedem de Deus na profissão do Evangelho. O justo, aquele que é humilde, manso, sincero, submisso à vontade de Deus, esperando o seu tempo, viverá, pois está livre daquele princípio de orgulho e incredulidade que arruína as almas dos homens em tempo de provação. Observação número 12. Há qualificações especiais de graça referidas para a firmeza na profissão, em tempos de perseguição e longas provações. Terceiro, viverá pela fé, assim traduzimos, que pode ser ligado à crinose e assim expressar a causa instrumental, o caminho e o meio pela qual um homem se torna justo, isto é, justificado, que é pela fé. Pois é pela fé tanto que o homem é justificado, quanto que aquelas qualificações graciosas são operadas nele, as quais os capacitam a perseverar em sua profissão. Ela purifica o coração daqueles fermentos de orgulho que destrói todos que são contaminados por ele. Ou pode denotar o caminho e o meio pela qual o homem justo permanece e persevera em sua profissão para a vida. E este sentido eu adoto porque a introdução do apóstolo à sua demonstração das grandes coisas que a fé realizará, que foram realizadas e sofridas por meio da fé pelos crentes, que ele declara aqui em geral, que quaisquer que sejam as dificuldades e oposições que o justo encontre no caminho para as coisas eternas, a fé os conduzirá com segurança e sucesso através delas. Quarto ponto, ele viverá. Vida em ambos os sentidos principais é aqui pretendida. Primeiro, ele não morrerá em sua profissão nem dela, não perecerá como árvores arrancadas pela raiz, 2 vezes mortas, manterá uma vida espiritual, a vida de Deus, como diz o salmista. Não morrerei, mas viverei, e declararei as benignidades do Senhor. Segundo, ele viverá ou alcançará a promessa da vida eterna, assim a palavra é explicada no final do versículo seguinte.
crer para a salvação da alma. Observação número 13. Muitas coisas são requeridas para assegurar o êxito da nossa profissão em tempos de dificuldades e provações, como primeiro, que nossas pessoas sejam justas ou justificadas pela graça. Segundo, que sejamos dotados das graças designadas para esse fim. Terceiro, que a fé seja mantida em diligente exercício. Observação 14. A continuidade da vida espiritual e a salvação eterna dos verdadeiros crentes estão assegurados contra toda oposição. Assim como se reconhece nestas palavras uma descrição do caminho e dos meios pelas quais isso pode acontecer, também há uma promessa fiel de Deus de que assim será. Segundo, na última parte do versículo há uma descrição de outros sobre a suposição de um estado de disposição de resultado contrário. No primeiro caso, a pessoa é justa, o modo de sua atuação na presente situação é pela fé e resultado é viverá. Por outro lado, há a suposição de uma pessoa não assim qualificada, não atuando assim, não vivendo dessa forma, não tendo o mesmo êxito, mas o contrário de todas essas coisas. Portanto, enganam-se grandemente a si mesmo e aos outros aqueles que supõem ser a mesma pessoa de quem se fala aqui, e se apoiam à ausência do pronome tries, que é naturalmente e necessariamente suprido em nossa tradução, pois essa leitura e sentido das palavras, o justo viverá pela fé, e se alguém retroceder, são contrários à ordem das palavras tanto no profeta quanto no apóstolo. É clara a declaração da mente do apóstolo no versículo seguinte, pois conforme as palavras estão no profeta, isto de o justo viver pela fé é uma exceção direta e remoção daquelas cujas almas se exaltam ao ponto de se afastar de Deus. Mas diz ele, com o justo não será assim, isto é, o justo viverá pela sua fé, o que é uma oposição direta ao outro tipo de pessoas. E embora a ordem das palavras tenham sido alterada pelo apóstolo, a oposição entre os dois tipos de pessoas é evidentemente mantida. Portanto, no versículo seguinte, o apóstolo faz uma distinção expressa daqueles quem ele fala, ou de quem fala nesses dois estados, um de hipóstoles, que é retrocesso, e o outro de pisteus, que é fé. Do último ele havia falado nas primeiras palavras e do primeiro trata agora, por isso manterei o acréscimo em nossa tradução, se alguém ou se algum retroceder, isto é, se houver alguém um coração mau de incredulidade ao afastar-se do Deus vivo. Há uma aparência de grande mudança nas palavras do profeta, pois sua alma, que no profeta é referida à pessoa que ofende, no apóstolo é referida a Deus que é ofendido. Pois de fato a palavra nashifos pode ser assim referida no original, se supusermos uma mudança de discurso que o profeta, tendo falado antes em nome de Deus, agora fala acerca de Deus e do respeito que ele tem pelos incrédulos soberbos. Contudo, a palavra yashla dificilmente pode ser reconciliada com essa interpretação. Portanto, basta que o apóstolo nos dê o sentido geral claro e o significado das palavras com a exposição delas, como ele fez, pois raramente mantém as palavras exatas dos testemunhos que cita, mas sempre apresenta o pensamento do Espírito Santo nelas. E há duas coisas na palavra. Primeiro, um crime suposto com referência ao caso em consideração, que é a perseverança em meio a provações e tentações, e segundo, uma sentença pronunciada sobre esse crime. Hipostelestai. Primeiro, o primeiro expresso por hipostelestai. A palavra no profeta denota a causa do pecado pretendido aqui, sua natureza e efeito. A origem de toda a decepção do evangelho está na elevação pecaminosa do coração, que não se submete nem se aquieta na vontade de Deus, não se aquieta e não se satisfaz com a condição de sofrimentos temporais por causa da recompensa eterna. Quando os homens estão sob o poder dessas disposições malignas do coração, eles retrocedem, retirando-se daquele estado e condição que estão expostos a essa inconveniência. Então, hipostelestai, se alguém que fez ou faz profissão de fé em Cristo e no Evangelho, diante da invasão e longa duração de provações, tentações e sofrimentos por causa deles, por falta de submissão e aquiescência à vontade de Deus, se retirar dessa profissão e da comunhão com aqueles que permanecem fiéis nela, minha alma não terá prazer nele. Este é o mal que o grande propósito de toda epístola é evitar e prevenir, ao qual o apóstolo se dedica com toda sorte de argumentos, motivos, exortações e advertências para torná-los eficazes. Pois este era o pecado ao qual, por causa de seus sofrimentos e perseguições, os profetas estavam sendo expostos, e que era absolutamente ruinoso para as almas daqueles que caíam sobre o seu poder. Observação 15. Nenhuma pessoa deve, sobre qualquer consideração, sentir-se segura contra pecados aos quais as circunstâncias presentes dão eficácia. Observação 16. O efeito de sabedoria espiritual discernir qual é a tentação perigosa e predominante de cada época e opor-se vigorosamente a ela. Observação número 17.
É muito de se temer que em grandes provações alguns retrocedam da profissão do evangelho na qual estão envolvidos. Observação 18. Essa decepção é geralmente duradoura, sustentada por vários pretextos. Isto está incluído na palavra hipostelestar e retirar-se gradual e ocultamente. E segundo, a sentença pronunciada contra esse pecado é: minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus é o próprio Deus, mas ele fala assim de si mesmo para nos afetar com a justa compreensão do seu envolvimento naquilo que diz, assim como nós somos afetados por aquilo em que nossas almas estão enganjadas. Assim Deus promete à igreja que se alegrará sobre eles com todo o seu coração e com toda a sua alma. Assim é aqui. O que Deus afirma de si mesmo é que ele não tem deleite em tal pessoa, não se agrada dela, não viverá diante dele. Há uma menção nas palavras: não terá prazer nele, isto é, ele o aborrecerá, o desprezará e por fim o destruirá completamente. Mas também suponho que isso é expresso assim para remover um pretexto dos hebreus contra o apóstolo naquele tempo, que é a saber, que ao abandonarem a verdade do evangelho e retornaram ao judaísmo, faziam algo que agradava a Deus e no qual encontrariam aceitação diante dele, pois, como supunham, voltavam àquelas instituições de culto com as quais ele se agradara e que eram de sua própria ordenação. Assim, todos os apóstatas têm algum pretexto para os que o fazem, com o qual se justificam, até que sua iniquidade seja descoberta como odiosa. Portanto, para privá-los desse pretexto, o apóstolo declara que a alma de Deus não tem prazer neles, e nessa negação estão incluídos todos os males positivos. Quando Deus não tem prazer em alguém, a consequência é que ele o destruirá completamente. Veja Jeremias 15:1. Observação 19. É nosso grande dever cuidar diligentemente para que estejamos em tal disposição santa de mente e em tal exercício de fé, que a alma de Deus tenha prazer em nós. Observação 20. Ainda que não apareçam sinais externos da ira e do desagrado de Deus contra nossos caminhos, se estamos em um estado no qual Deus não tem prazer em nós, estamos entrando em ruína certa. Observação 21. Os que retrocedem do Evangelho são de modo especial objetos da aversão da alma de Deus. Observação 22. Quando a alma de Deus não se deleita em alguém, nada pode preservá-lo da destruição final. Versículo 39. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a salvação da alma. Faz-se aqui uma aplicação dessas palavras ao estado e condição desses hebreus naquele momento, ao menos daqueles a quem o apóstolo tinha em vista de modo especial, e também uma transição para aquilo que agora estava em seu foco, a saber, a demonstração completa do poder e da eficácia da fé, para nos tornar aceitos diante de Deus, para nos conduzir com sucesso e vitória através de nossas maiores provações e tentações. A aplicação que ele faz aos hebreus crentes é da mesma natureza e tipo daquela que na mesma ocasião havia feito ontem, no capítulo 6, verso 9. Em ambos os lugares, tendo tratado do perigo da apostasia e do estado miserável dos apóstatas, ele alivia a mente dos crentes ao fazê-los saber que, embora para seu despertamento e instrução, bem como para seus outros fins, tenha declarado os terríveis juízos de Deus contra professos inúteis e apóstatas, não era como se julgasse que essa fosse a condição deles, que estivessem excluídos do favor de Deus ou amaldiçoados pela lei, mas estavam persuadidos de coisas melhores a respeito deles. Tais encorajamentos ministeriais são necessários em casos semelhantes para que as pessoas não sejam exasperadas por suspeitas indevidas contra elas, mas excessivamente abatidas por temores de que sua condição as torne sujeitas a ameaças. Ambas as coisas devem ser cuidadosamente evitadas. O fato de o apóstolo incluir a si mesmo e sua consideração ministerial com eles, nós não somos, já foi tratado em outro lugar com suas razões. E quando ele diz nós não somos, é inútil interpretar como não devemos ser, como fazem alguns, pois assim as palavras não teriam nenhum conforto ou apoio, que contudo é seu propósito principal. E nem é uma declaração absolutamente infalível do estado e condição de todos os indivíduos de quem ele fala, mas ele apresenta a interpretação dessa persuasão, sobre que fundamentos ela se baseia e que se resolve como foi tratado anteriormente. Nas palavras há uma dupla suposição de dois estados opostos e dois resultados opostos, cujo fundamento está no versículo anterior. Os estados são hipóstoles, retrocesso, de um lado, e fé do outro. Os resultados são perdição de um lado, a salvação da alma do outro. O primeiro é negado, o segundo afirmado a respeito desses hebreus. Hipóstoles exapoliam, não somos da hipóstasis exapoliam, mesmo entre aqueles que foram chamados naqueles dias. Estes dois estados eram encontrados. Não era pequeno o número dos que estavam caindo em apostasia, mas havia um número determinado sobre o qual
essa praga prevaleceria. 2 Timóteo 2:17-21. Eram destinados a tropeçar na palavra, sendo desde a antiguidade ordenados para essa condenação. Aquele de Israel para quem o Senhor Cristo era pedra de tropeço e rocha de escândalo, os réprobos entre eles que foram chamados, mas não para serem salvos. Todo esse grupo, embora na profissão estivessem armados como os filhos de Efraim, voltou às costas do dia da batalha. O resultado dessa foi deserção para a condenação. Pode haver declínios graduais entre verdadeiros crentes, dos quais podem ser restaurados, mas aqui se trata daqueles que caem em ruína eterna, pois embora possa haver alguma referência à terrível destruição que estava por vir sobre eles na desolação da cidade, da terra e do templo, é principalmente a ruína eterna que está em vista, como é evidente pela antítese, onde se opõe à salvação da alma. Observação 23. A Escritura testifica em todo lugar que na igreja visível há um certo número de hipócritas falsos, cujo fim é a destruição. Observação 24. É nosso dever evidenciar a nossa própria consciência e também aos outros, que não pertencemos a esse grupo. Observação 25. Nada pode livrar os apóstolos da ruína eterna. Segundo, o que se afirma desses hebreus, crentes aqui pertenciam a outro estado com outro resultado. Esse estado é que eram da fé. Assim o apóstolo usa essa expressão em Gálatas 13:7. Isto é verdadeiro crente e herdeiro da promessa. Ele declara que não são apenas o professo da fé, mas creem de fato e verdadeiramente, estado ao qual pertencem todas as promessas quanto à preservação presente e à salvação eterna. Nós somos dessa fé que é eficaz para a salvação da alma. Tanto aqui quanto na cláusula anterior, não apenas o resultado, mas a influência real da apostasia, de um lado para a destruição e da fé do outro lado para a salvação da alma, está em vista como a preposição eis indica. Fé eficaz para a obtenção da vida, isto é, para alcançar a salvação da alma da ruína eterna e obter a vida eterna. Pois, observação 26, a fé sincera conduzirá o homem através de todas as dificuldades, perigos e sofrimentos, até o seguro gozo da bem-aventurança eterna.